Lux é um ex-príncipe que destrói seu país após seus pais serem assassinados e se esconde em uma academia só para garotas. No entanto, quando ele usa seus poderes para salvar a princesa inimiga, que tem um corpo de modelo do OnlyFans, todas as garotas da academia ficam apaixonadas por sua grande espada e ficam desesperadas para duelar com ele debaixo dos lençóis. Tudo começa quando Lux está fazendo um trabalho estranho, mas cai no banho das mulheres bem em cima de uma loira gostosa chamada Lisha, a princesa do Novo Império, que surta porque ele tocou suas nádegas reais. Com isso, Lux é preso e recebe a visita de uma garota chamada Crulucifer, que pergunta sobre sua espada. Mas Lux evita o contato visual como se estivesse escondendo algo. Logo depois, ele é levado ao diretor Reli, que concorda em passar por cima deste incidente porque o conhece há muito tempo. Em troca, ela quer que Lux trabalhe aqui para ajudar a treinar as garotas para serem melhores cavaleiras drag e receber alguns canos como bônus. Nesse momento, Lisha entra bruscamente no escritório com as outras garotas e desaprova que Lux trabalhe aqui. Relia não tem escolha a não ser deixar Lisha decidir um castigo para ele. Então, sem hesitar, ela o desafia para um duelo. Se ele perder, ele voltará para a prisão, mas se ele ganhar, ela permitirá que ele entre na academia. Mais tarde, Lux recebe uma bronca de sua irmã, Ieri, e de sua colega de quarto, Nokuto, por causar problemas. Sendo realeza do Antigo Império, eles são rotulados como criminosos pelo Novo Império, e agora têm que pagar uma grande quantia de dívida por um perdão real. No entanto, ao agir como um virgem desesperado ao redor das garotas, Lux não está ajudando em nada. Lux pergunta a ele sobre Lisha e Nokuto diz a ele que ela é invicta, mas ela está confiante porque Lux também é invicto. Mais tarde, ele vai a um coliseu para seu duelo e convoca seu dragão de aparência comum em comparação com o transporte de nível divino de Lisha. Quando o duelo começa, Lisha começa a atacar imediatamente e consegue acertar um golpe em Lux, mas, estranhamente, ele pergunta se ela pode deixar passar caso a partida termine empatada. Isso deixa Lisha ainda mais chateada, e ela decide usar sua habilidade especial, que se mostra tão forte que destrói a barreira ao redor da arena. Depois que a barreira é recolocada, Lisha começa a ficar um pouco frustrada porque Lux está habilmente desviando de seus ataques e nem sequer a ataca de volta. Ela ativa sua habilidade divina de controle da gravidade e a usa para arremessar Lux direto ao chão. No entanto, ao usar tanto a habilidade especial quanto a habilidade divina ao mesmo tempo, ela acaba se esgotando. Assim que está prestes a perder o controle de sua montaria dragão, uma presença estranha é sentida na arena, e a barreira desaparece novamente. Logo após, um monstro gárgula aparece e gera pânico entre a multidão. Charisse e Tilfer tentam manter o controle e evacuar todos, mas a gárgula foca diretamente em Lisha. Felizmente, Lux avança para bloquear o ataque e começa a lutar contra o monstro com sua montaria genérica, para a surpresa de todos. Enquanto Lux atrai o monstro para fora da arena, ele pede a Lisha para se recuperar rapidamente e atacá-lo do chão. Ela decide confiar nele e ataca quando sinalizado, e trabalhando juntos, eles conseguem derrubar o gárgula. Após o fim da batalha, ela se refresca no chuveiro e dá um tapa no seu gato. Pensando em como Lux conseguiu lidar com um monstro tão forte com um cavaleiro dragão fraco. Enquanto isso, Lux está sentindo os efeitos de ter se esforçado 5 vezes seguidas quando Lisha aparece para cuidar dele. Enquanto conversam, eles conseguem superar suas diferenças. Ela então diz a ele que não queria que ele trabalhasse aqui porque ele viu todo o pacote dela no banho. Lux acredita que ela está falando sobre seu biscoito divino quando, na verdade, ela está falando sobre o brasão do Antigo Império tatuado em seu corpo. Depois que Lux promete não contar a ninguém, ela pergunta por que ele não usou sua espada negra nela, e ele diz que quer conhecê-la melhor primeiro. Antes de sair, ela oficialmente o acolhe na academia e espera que eles possam se dar bem antes de deixá-lo para o dia. No dia seguinte, Lux é apresentado como um novo aluno em sua classe e as garotas fofocam que ele deve estar bem dotado. Enquanto ele carrega o peso de ter alguns centímetros extras, ele passa por uma garota de cabelo rosa com melancias suculentas e a reconhece como a irmã do diretor, Filthy. Ele fica surpreso ao vê-la após 7 anos e ao se sentar ao lado dela, Lisha começa a sentir um pouco de ciúmes. Lux pede a Filthy para compartilhar seu livro, mas ela se recusa a falar com ele a menos que ele a chame pelo apelido, Fai. No entanto, isso deixa Lisha ainda mais chateada, pois ela passa de querer esfaqueá-lo para querer que ele a satisfaça sexualmente em apenas um episódio. Após a aula, Lux é cercado por todas as garotas que querem chamar atenção e que todas querem que ele faça trabalhos esporádicos. Felizmente, Tilfer chega e explica que elas terão que preencher um formulário se quiserem designar trabalhos para Lux. Em meio ao caos, Lisha se aproxima de Lux e hesitante diz que também tem um trabalho para ele e é para se tornar seu cuidador e assistente exclusivo. Toda a turma fica chocada. Então Filthy se levanta e pede a Lisha para se afastar de Lux, porque ele é problemático. Lisha tenta suborná-la com um biscoito e mesmo depois de aceitar o suborno, ela mantém sua posição. É nesse momento que Crulucifer intervém e informa que o diretor quer ver Lux imediatamente. Lux a segue para fora, onde ela lhe pergunta sobre o Herói Negro, o misterioso cavaleiro dragão solitário que levou todo o Antigo Império à destruição. O clima muda repentinamente, e Crulucifer pede a Lux que procure o Herói Negro,
pois ela tem um assunto a tratar com ele. Lux entra em um flashback de seu irmão, Fugil, dizendo-lhe que ele terá que destruir tudo para salvar o reino. Lux entende o que tem que fazer, mas mesmo assim, ele deseja minimizar as baixas. No dia seguinte, Lux acorda na cama e fica chocado ao encontrar Filch dormindo ao lado dele, com ambos os seus melões aparecendo na tela. Antes que ele possa processar isso, Tilfer o vê do lado de fora, e isso lhe rende outra bronca de Ieri mais tarde. Ele explica para ela que dormiu em seu próprio quarto, mas o diretor tinha designado Filch como seu colega de quarto, por isso ela estava lá também. Ele pediu a Reli um quarto separado, mas como não há nenhum disponível, ele terá que compartilhar um. Depois de dizer para ele se cuidar, Ieri decide ir embora. Mas quando ele sugere que tomem café da manhã juntos, ela de repente dá para entender que não quer se acostumar a tê-lo por perto. Mais tarde, Lux vai para um celeiro para um trabalho e encontra Lisha dormindo no chão. Ela acorda e mostra a ele que consertou seu Wyvern, que estava muito danificado pelo Gárgula. Ela também informa que ele fará parte do Esquadrão de Cavaleiros da escola, uma unidade especial composta pelos melhores cadetes da escola. Ela então entrega a espada a ele e pede para ajudá-la com seu novo império, e Lux concorda com o pedido. Depois, ela o leva ao mercado para que possam se conhecer melhor. Ela o leva a um restaurante chique para almoçar, mas quando Alisha percebe que esqueceu sua bolsa em casa, eles acabam comendo lanche de uma barraca local. Enquanto comem, Alisha de repente sente vontade de ser aplaudida. Então Lux a leva até o topo de uma torre de sino para esfriá-la. Ele diz que encontrou este lugar quando foi solicitado a limpá-lo, mas gostou tanto que agora vem aqui com frequência. Ele então agradece a Alisha por consertar seu drag ride, elogiando sua habilidade apesar de sua idade. Ele também diz a ela que ela será uma ótima rainha. Mas Alisha de repente fica séria e pergunta a ele como ela pode ser uma rainha digna quando tem o brasão do antigo império em sua barriga. O pai dela fazia parte da rebelião, e ela foi mantida como refém por causa disso. O brasão em seu corpo é um símbolo de que ela era prisioneira, e seu pai estava tão focado em vencer que nunca se preocupou em resgatá-la. Ela acredita que sua vida não tem valor e que não merece ser uma rainha. Então, a única razão pela qual ela obteve o título de princesa é porque seu pai morreu, e ela era a única herdeira. Naquela noite, Lux sonha com quando Fugil assassinou toda a família real, mesmo quando Lux pediu que ele minimizasse as mortes. Fugil continuou rindo como um maníaco e agradeceu a Lux, por causa de quem ele nem precisou usar sua flauta. Quando Lux acorda no dia seguinte, o sino começa a tocar e os cadetes são reunidos no celeiro, onde aprendem que um monstro gigante do abismo foi avistado nas ruínas do sul. Quando Lux chega, Alisha e sua equipe já estão se preparando para partir e ele lhes deseja boa sorte em sua missão. Depois que eles voam para longe, Lux compartilha suas preocupações com Airi, explicando que 2 monstros do abismo apareceram um após o outro e a situação não está boa. Logo depois, enquanto os cavaleiros lutam contra o monstro, eles ouvem um barulho estranho e ele de repente explode. De volta à cidade, Lux se junta a Filth e ela lhe conta que acabou de ouvir uma flauta ao longe. Após a explosão, o monstro dá à luz a dezenas de gárgulas, e entre elas um cavaleiro chamado Bart se revela, mostrando que ele é o chefe de esquadrão do antigo império. Alisha pergunta se ele está traindo o novo império, então ele responde à pergunta dela usando a flauta e fazendo a gárgula atacá-la. Nakuto rapidamente retorna e informa os outros sobre a situação. Então Lux se oferece para ajudar. Airi lembra a ele que seu Wyvern é fraco e que ele não pode nem usar sua espada negra, mas ele calmamente diz a ela que desta vez não estará sozinho. Enquanto isso, Alisha está lutando contra o inimigo sozinha porque os cavaleiros dragões de sua equipe estão todos exaustos. Eventualmente, ela é jogada no chão e logo depois, o exército rebelde do antigo império vem à tona. Lux está a caminho e pede para ela aguentar firme, mas ela diz para ele não vir porque falhou em proteger seu povo e merece morrer. Enquanto ela chora, Bart se aproxima e rasga sua camisa para revelar o brasão do antigo império, lembrando-a de que foi ele quem colocou lá. Enfurecida, Alisha joga sua espada no rosto dele e consegue fazer um corte. Mas bem antes de Bart dar a ela alguns direitos iguais e esquerdos, Lux chega para resgatá-la. Com determinação na voz, Lux conta a Alisha que ele também falhou em proteger seu povo há 5 anos, mas ele não falhará em protegê-la agora para que ela possa se tornar a rainha legítima. Ele então empurra Bart para trás e puxa a espada preta, invocando o lendário herói negro Bahamut para ajudá-lo enquanto o céu fica vermelho. Airi assiste da academia e percebe que seu irmão finalmente decidiu usar a própria coisa que destruiu seu império. Dentro de alguns segundos, Lux assume o controle total do campo de batalha e Bart não consegue entender por que o príncipe do antigo império está levantando sua espada contra eles. Lux ignora as bobagens dele e lança um grande ataque, e a próxima coisa que ele sabe é que todo o exército rebelde foi eliminado. 2 semanas depois, as meninas organizam uma festa completa para Lux, celebrando sua nova posição no esquadrão de cavaleiros. Alisha aproxima-se de Lux para parabenizá-lo, mas quando começa a se atrapalhar com as palavras, Filth se adianta para a frustração de Alisha.
O diretor então faz um brinde e todos se deliciam com a comida e as bebidas. No entanto, em meio a todas as comemorações, há alguns olhares atentos, incluindo Sania, que ainda não estão prontos para aceitá-lo. Logo depois, Rayleigh apresenta uma competição entre as garotas para pegar um formulário de Lux e quem vencer poderá ficar com ele por uma semana. Ela então entrega para Lux e diz que se ele conseguir mantê-lo até o fim da competição, não precisará seguir as ordens de ninguém. Logo depois, dezenas de garotas começam a persegui-lo pela escola, então ele decide se esconder na garagem da Alicia. Depois de algum tempo, ela pergunta a ele sobre o herói negro, dizendo-lhe para não se preocupar porque todos que sabem prometeram manter isso em segredo. Ela quer saber mais sobre Bahamut para usá-lo em sua pesquisa, mas enquanto ele está explicando como funciona, ela de repente usa um dragão cavaleiro para contê-lo. Lux promete dar-lhe o formulário se ela o deixar ir, mas assim que o faz, Lux foge, fazendo-a sentir-se uma idiota. Enquanto ele está acampando em um arbusto, Filthy o encontra e diz que Rayleigh lhe ofereceu um bolo em troca de encontrá-lo. Ela tenta contê-lo, mas rapidamente se distrai com a forma vermelha, permitindo que ele escape. Com apenas 10 minutos restantes no jogo, Lux se esconde em uma sala, mas apenas alguns segundos depois, algumas garotas entram, preocupadas com o fato de não terem conseguido pegá-lo. Nesse momento, um deles começa a se despir e ele percebe que está realmente no vestiário. Quando Sania diz que ele pode estar espiando, os outros se alinham para defendê-lo, dizendo que ele provou ser mais do que apenas um tarado. Enquanto ele se afoga em culpa, Cru-Lucifer caminha até a estante em seu biquíni e o vê se escondendo atrás da caixa. Lux acredita que está perdido, mas Cru-Lucifer não conta aos outros. Em vez disso, diz que vai pular o treinamento hoje. Depois que os outros vão embora, ela pede para ele sair e como o jogo já terminou, ela pede para ele mostrar o formulário. Mas assim que ele entrega, ele ouve o relógio tocar ao fundo. Cru-Lucifer então diz que ela pode mandá-lo por uma semana, explicando que mexeu no ponteiro do relógio mais cedo para enganá-lo. Enquanto Lux está mergulhado em sua miséria, ela se inclina para ele e diz que está ovulando, então ele será o pai dela por toda a semana. Naquela noite, Aire diz a ele que com quem ele está saindo não é da conta dela, mas ele não deve esquecer quem ele é. Depois disso, ela o leva ao escritório de Rayleigh, onde a diretora mostra a flauta que ela recuperou do campo de batalha. Ela acredita que Baf encontrou isso nas ruínas, e usou para controlar os monstros do abismo. Antes de entregar ao esquadrão de cavaleiros para a investigação, ela quer descobrir se tem algum outro propósito. Mais tarde, antes de Aira ir para o seu quarto, ela diz a Lux para ter cuidado com a sua nova namorada, porque não só ela é da realeza de um país diferente, mas também parece estar escondendo algo. No dia seguinte, Lux e Cru-Lucifer sentam-se em uma mesa separada de todos os outros, o que já é bastante constrangedor para ele. Ela só piora a situação dizendo que veio para este país para encontrar um homem em uma academia só para meninas. Ela então acrescenta que está tentando adiar seu casamento até que seu objetivo pessoal seja alcançado. Então, quando um mordomo de sua família vier visitá-la em alguns dias, ela quer que Lux finja ser seu namorado. Lux acredita que ela deveria contratar outra pessoa para o trabalho devido à abundância de homens ao seu redor. Mas ela calmamente diz a ele para não desistir, ou contará a todos que ele estava espiando garotas no vestiário. Naquela noite, enquanto Crucifer explica o que Lux deve fazer, Lisha entra com Filthy e Tilfer e exige saber por que eles ainda estão acordados. Crucifer diz que estava terminando o dever de casa e está prestes a sair, mas Lisha entra e orgulhosamente diz que segurou a mão de Lux para deixá-la com ciúmes. Sentindo-se desconfortável, Cru-Lucifer pergunta se segurar as mãos é o novo ritual de acasalamento no império deles. Mas Tilfer diz a ela que Lisha é apenas uma idiota que nunca teve um homem antes. Ela pergunta a Lisha se ela sabe o que é um beijo, e Lisha começa a entrar em pânico, dizendo que as pessoas se beijam quando querem repovoar o planeta. Filthy conta a todos que ela já beijou Lux, mas o cara rapidamente cobre o rosto dela para não se meter em problemas. No dia seguinte, Cru-Lucifer caminha de braços dados com Lux no campus, sem saber que Lisha e Filthy os seguem como detetives de baixo orçamento. Eles vão a uma loja de roupas onde Lux tira suas medidas para um terno sob medida para o grande dia. Mais tarde, ela sugere que comam algo, mas continuam andando por um tempo e Lux começa a se sentir estranho perto dela. Então, de repente, são emboscados pelos rebeldes do antigo império. E enquanto estão como reféns, Cru-Lucifer pede a Lux para atacar os da frente para que ela possa invocar seu cavaleiro dragão. Assim que a invocação é concluída, ela facilmente derrota todo o grupo de rebeldes. Logo depois, Lisha sai do esconderijo para explicar que o cavaleiro de Cru-Lucifer tem a capacidade de prever o futuro. Lux pergunta por que ela está aqui e ela finge que estava apenas passando. Mas seu disfarce não ajuda em seu caso. Justo então, um dos rebeldes tenta escapar, mas é derrubado por outra garota, Alterize, que se revela ser o mordomo da família de Crucifer. Ela se junta a todos no restaurante onde Crucifer diz a Alterize que Lux é seu namorado e ele também é o príncipe do antigo império. Inesperadamente, Lord Balzride dos Quatro Grandes Nobres se junta a eles, dizendo a Alterize que veio aqui cedo para ver sua futura esposa. Ele então se aproxima de Cru-Lucifer e se apresenta, mas ela corajosamente diz a ele que está namorando Lux. Balzride reconhece Lux como o antigo príncipe.
Mas como Crucifer fala tão bem dele, ele desafia Lux para um duelo para ver quem está mais bem equipado. Crucifer vai mais longe e propõe um duelo de 2 contra 2, pedindo a Balzride para escolher Alterize como seu parceiro. Balzride concorda imediatamente e diz para ele estar pronto em 3 dias antes de partir. No dia seguinte, Lux está bocejando na aula quando Crucifer chega e agradece por ele ter concordado em duelar com Balzride. Lux se preocupa que não tenham tempo suficiente para se preparar, então Crucifer sugere que ele use seu cavaleiro Herói Negro. Ela está quase lisonjeada com o quanto Lux está fazendo por ela, mas Lux diz para ela não se preocupar porque ele concordou por conta própria. Nesse momento, Lisha aparece e descobre que eles estão apenas fingindo estar namorando para que Crucifer possa adiar seu casamento. Aliviada, ela diz a Lux para usar toda a sua força durante o duelo e sai para fortalecer sua montaria dragão. Mais tarde, enquanto o sonolento anda pelos corredores sem sua namorada falsa, Tilfer o vê sozinho e pede para ele acompanhá-la. Ela o arrasta para uma sala onde Lisha e Filth o cumprimentam com roupas de empregada quentes e Tilfer explica que elas vão fazer uma limpeza a vácuo na sua salsicha para ajudá-lo a relaxar. Enquanto ele dá uma boa olhada nas bolas anti-estresse deles, Tilfer vai atrás da divisória para trocar de roupa e explica que para ajudá-lo a se sentir melhor, eles vão simular um ambiente que o lembrará da época em que era príncipe. Lux diz que nunca teve empregadas naquela época, mas isso não o impede de servi-lo. Lisha fica triste e pergunta se ele está desapontado, mas Lux imediatamente diz a ela que está muito feliz, o que anima seu humor. Ela hesitante diz a ele que ele está autorizado a provar seu fruto proibido se quiser, porque Tilfer lhe disse que este trabalho exige ser flexível. Enquanto isso, na capital imperial, os 4 grandes nobres se reúnem, onde um homem chamado Naf explica que cada ruína esconde um poderoso abismo. Esses abismos são selados por algo chamado Ragnarok Poseidon. Mas uma vez que essas forças tenham sido suprimidas, isso tentará despertá-las. Os outros nobres estão preocupados porque acreditam que o novo império não é forte o suficiente para enfrentar um Ragnarok. Mas Nobel Warg sugere que deixem seu filho, Balzar-Ide, explorar as ruínas em busca de uma arma poderosa. Naquela noite, Reli convoca uma reunião com os cadetes e mostra a flauta, explicando que ela é necessária para entrar nas partes mais profundas das ruínas. Depois que ela entrega para Lux, o cara nota Crucifer parada na porta e se pergunta o que ela está fazendo aqui. Ele se junta a ela do lado de fora e pergunta como ela conseguiu a permissão para participar da reunião. Então ela diz a ele que apenas pediu um favor. Lux ainda não entende por que ela está interessada, até que ela revela que esta missão pode aproximá-la de seu objetivo. Mais tarde, enquanto relaxa no chuveiro, Lux se pergunta o que Crucifer está procurando, mas ele de repente olha para o lado e vê a versão anime de Mia Khalifa na piscina com ele. Ele pergunta por que ela está lá, apenas para descobrir que Reli a enviou propositalmente na esperança de que ela finalmente consiga alguma ação. Lux não quer nada disso e decide sair, mas ela pede para ele ficar, dizendo que faz muito tempo desde que tomaram banho juntos. Logo depois, Filth começa a dormir na piscina, e Lux a sacode para acordá-la. No entanto, quando ele vê a física balançar em ação, ele imediatamente se esconde atrás dela. É quando ele se lembra que ela costumava ter uma cicatriz nas costas, que não está mais lá. Mas Filth diz que não se lembra. No dia seguinte, os cadetes se reúnem na garagem para sua missão, mas eles descobrem que Balzar se juntará a eles na investigação. Lisha claramente não está feliz com isso, mas ele a tranquiliza calmamente que não pretende interferir, embora suas verdadeiras intenções sejam incertas. Ele acrescenta que sua futura esposa está entre os cadetes, então ele vai se juntar para garantir a segurança dela. Mais tarde, os cadetes se reúnem em torno das ruínas, mas antes que possam entrar, um monstro chamado Diablos bloqueia seu caminho. Lux explica que um Diablos é forte o suficiente para destruir uma cidade inteira e imediatamente assume a frente contra ele. No entanto, seu Waver não é páreo para um monstro desse calibre. Então Balzar-Ide aproveita essa oportunidade para zombar de Lux por ser fraco. Enquanto ele continua a criticar Lux, Crucifer se junta a eles, e ela está tão cansada das bobagens de Balzar-Ide que decide lutar contra o Diablo sozinha. No entanto, ela também falha em derrotá-lo. Então Balzar-Ide lança um machado em direção ao monstro que penetra em seu peito. De repente, seu corpo começa a brilhar, e após liberar uma grande onda de choque, Lux percebe em meio ao caos que Crucifer está perdendo o controle de seu Dragrid. Logo depois, a onda se intensifica e as ruínas emite um golpe brilhante, fazendo Lux ficar inconsciente. Ele então sonha com a época em que perdeu o controle de seu Dragrid ao tentar uma nova técnica, e Fujio não podia acreditar em seus olhos. No presente, Lux acorda e olha ao redor, apenas para Crucifer informar-lhe que eles estão agora dentro das ruínas. Quando Lux se levanta, eles decidem seguir em direção ao altar que está localizado no centro. No entanto, no caminho, Crucifer de repente desmaia de exaustão, e mesmo quando Lux pede para ela descansar um pouco, ela continua avançando. Compreendendo seu desespero, Lux a carrega até o altar, e uma vez que chegam lá, ele pergunta por que ela está procurando o Herói Negro.
Ela explica que, ao contrário de outros drug grids, que têm seus limites, o herói negro é dito ser ilimitado. Então ela quer saber se isso é realmente verdade. Como eles são os primeiros a chegar, Lux tira a flauta, se perguntando se ela permitirá que ele vá mais fundo. Mas o altar começa a brilhar após reconhecer uma chave diferente. Cru Lucifer está no meio, revelando que ela não é deste mundo, mas sim uma sobrevivente das ruínas. Um portão então aparece na frente deles, e Lux fica chocada ao descobrir a verdade sobre ela. Enquanto o altar começa a desmoronar, Lux arrasta Cru Lucifer para o próximo cômodo, que parece ser um longo túnel com centenas de cápsulas presas à parede. Cru Lucifer revela que ela foi encontrada em uma dessas cápsulas por seu pai, que estava pesquisando essas ruínas na época. Ela não tinha memória de seu passado e continuou a viver com sua nova família, mas rapidamente percebeu que era adotada porque todos a tratavam de forma diferente. Ela se esforçou muito nos estudos e treinou duro para se tornar uma cavaleira forte apenas para receber o amor de todos. No entanto, mesmo quando recebeu seu próprio Drag Ride divino, seus irmãos ainda a tratavam como uma estranha. Diante de nenhuma alternativa, ela se convenceu de que seus pais eram realmente insanos e que ela era sua legítima herdeira. No entanto, ao ver as cápsulas, ela agora sabe que se origina das ruínas. Mesmo assim, ela não tem memórias de como era sua vida antes de ser puxada, então Lux sugere que eles explorem mais. No entanto, Cru Lucifer acredita que ela pode ser uma filha do meio negligenciada neste mundo também. Então ela pede desculpas por arrastá-lo junto. Lux, no entanto, investiu muito para terminar sem receber o que deseja, então ele lembra a ela que ela é sua namorada e que vai ajudá-la a encontrar sua verdadeira família. Nesse momento, Cru Lucifer ri e diz a ele que tudo o que ela acabou de contar é uma bobagem, o que o deixa confuso. Ela então pergunta por que ele é tão empático com todos, e ele diz que é porque sabe como é se sentir abandonado. Ele explica como as pessoas apenas assistiram seus pais morrerem durante a rebelião, e ele começou a sentir ressentimento por todos. A única pessoa que lhe mostrou bondade foi Filthy, e por causa dela, Lux conseguiu deixar o ódio em seu coração. Ele então prometeu a si mesmo que criaria um império onde seus entes queridos pudessem viver sem sofrimento. Cru Lucifer se pergunta se ele a teria salvado se ainda fosse o príncipe, mas antes que ele possa responder, eles veem uma broca perfurando a parede. Acontece que é Lisha, que imediatamente pergunta a Lux se ela interrompeu seu ritual de quebrar a cama com Cru Lucifer. Mais tarde naquela noite, Lux recebe outra bronca de Airi, que diz para ele ter mais cuidado com suas ações. Ela então pergunta se a flauta foi capaz de abrir as ruínas, mas Lux diz que não e escolhe esconder a verdade sobre Cru Lucifer. Ela então faz um pouco de chá de ervas para que ele possa descansar bem e estar preparado para seu duelo com Balzaridê. Na verdade, Cru Lucifer contou tudo a ela e pediu-lhe para misturar pílulas para dormir no chá, porque ela não queria que Lux se envolvesse em seus assuntos. Enquanto Lux está cochilando, Cru Lucifer vai sozinha para o local da batalha, e Balzaridê absorve o poder de Altarizê para lutar contra ela. À medida que a batalha começa, Balzaridê começa a brincar com Cru Lucifer e facilmente consegue derrubá-la, lembrando-lhe que esta é a única vez que ele vai derrotá-la. Naquele momento, Cru Lucifer percebe que Balzaridê enviou aqueles sequestradores atrás dela, e até se juntou a eles nas ruínas para poder observar suas habilidades e derrotá-la facilmente. Ele foi ainda mais longe ao drenar Altarizê para que ela não descubra seus planos. E tudo isso foi feito porque ele sabia desde o início que Cru Lucifer era a chave para abrir as ruínas. Balzaridê orgulhosamente diz a ela que mesmo que ela saiba a verdade, ninguém neste mundo pode salvá-lo. Mas naquele momento ele sente uma presença forte se aproximando. Logo depois, Cru Lucifer olha para cima e vê Lux em seu Drag Reed herói negro. Balzaridê chama-o de tolo por revelar sua identidade só para conseguir um carinho, mas Lux ignora ele e inicia um ataque. Após seu ataque ser repelido, Lux percebe que Balzaridê tem a habilidade de roubar poderes e atualmente está usando o poder de ver o futuro, que ele roubou de Cru Lucifer. Quanto mais ele usa, mais Cru Lucifer fica drenada, o que explica por que ela estava exausta durante a luta com o Diablos. Balzaridê confirma que tudo isso é verdade e imediatamente ataca um indefeso Cru Lucifer. Quando Lux corre para salvá-la, Balzaridê toca nele e rouba seus poderes também, deixando Lux em uma posição difícil. Cru Lucifer não entende por que ele está lutando por ela, mesmo quando não há nada a ganhar com isso, e aí ele deixa ela saber que ele é apenas um idiota teimoso que não ouviria a razão agora. Enquanto a luta continua, Balzaridê explica que tem que lutar contra o Ragnarok e está preparado para sacrificar uma garota para salvar todo o Império. Enquanto Lux lentamente perde o controle do herói negro, Cru Lucifer pede para ele parar de lutar por ela, mas suas lágrimas só o tornam mais determinado enquanto ele promete continuar lutando pelo amor dela. Balzaridê está confiante de que Lux não pode fazer nada porque está perdendo o controle, mas Lux usa isso a seu favor e deixa seu Drag Ride entrar em frenesi. Depois de obliterar Balzaridê, ele verifica Cru Lucifer e a leva de volta para a academia.
Alguns dias depois, enquanto Lisha e Tilfer estão esperando do lado de fora de um café, Lux descobre que porque ele derrotou o Balzar e Dee, os pais de Lucifer aprovaram o relacionamento deles e agora ele é seu noivo oficial. Lux tem muito a dizer sobre isso, mas Altariza fala o que pensa e os deixa em paz. Lux então lembra Lucifer que eles estavam apenas atuando, mas ela aponta que ele admitiu amá-la durante o duelo, o que o faz corar. Quando Lux diz que foi apenas no calor do momento, ela diz que não gosta de homens indecisos, mas ele tem aquela determinação, o que faz seus desejos arderem. Ela então o prende em um beijo profundo e Lisha, que está assistindo pela janela, surta completamente. Lucifer então coloca a mão no rosto de Lux, dizendo-lhe que isso foi apenas um teaser e que ele deveria se casar com ela se quiser desbloquear tudo o que ela tem a oferecer. Logo depois, Lisha entra abruptamente, claramente não satisfeita com o fato de que Lux acabou de arranjar um monstro estranho para a cama. Alguns dias depois, uma aluna tímida tenta sair sorrateiramente dos dormitórios à noite, mas o professor Regree a pega no flagra e a avisa sobre um perseguidor à espreita na noite. Ela então pergunta à garota se ela é a nova aluna transferida, e depois que ela diz que sim, Regree pede para ela ter cuidado. Depois que ela se afasta, a garota revela-se ser Lux, que está frustrado por ninguém ter notado ele. Mais cedo naquele dia, Lux estava em seu quarto com o Thread Squad, onde Cheris informou que a academia estava sob toque de recolher parcial por causa de um perseguidor e do potencial perigo do Ragnarok. Lux estava preocupado por ter derrotado o único homem que queria lutar contra isso, mas Cheris disse que eles ainda tinham Celis, o mais forte Drag Knight entre os do terceiro ano. Ela em breve retornará da capital, mas ela é uma feminista do século XXI que odeia homens. Em seguida, ela pediu ao Lux para patrulhar os arredores à noite para atrair o perseguidor e o obrigou a usar proteção. No momento, enquanto está sentado em um banco, ele ouve algo na floresta próxima e vê uma garota conversando com um gato. Assim que ele baixa a guarda, um homem estranho coloca uma faca em seu pescoço, mas antes que ele possa se defender, a garota da floresta puxa sua espada e se posiciona para defender Lux. O perseguidor usa uma bomba de fumaça para fugir, mas quando lança uma faca na garota, Lux leva o golpe e a protege. Depois ela leva Lux para a enfermaria para tratar o ferimento dele, mas Lux hesita em tirar a camisa porque não quer revelar sua identidade. Ele pede à garota para tratar o ferimento pelas costas, depois pergunta por que ela estava falando com um gato, o que a deixa envergonhada. Antes de partir, a garota se apresenta como Celis e espera que eles possam se ver novamente. No dia seguinte, Lux está preocupado, pensando em como vai lidar com Celis como um homem quando Lisha pergunta se ele está bem. Ele diz a Lisha que está apenas cansado, mas Lucifer se intromete como um destruidor de lares e oferece seu Throat Gold 9.000 para aliviar o estresse dele. Isso inicia uma discussão entre as duas garotas sobre quem vai provar a salsicha dele primeiro, e Lux fica no meio. Naquela noite, um homem encapuzado visita Bowser e Dee em uma cela, e Bowser e Dee fica animado, pensando que seu amigo veio salvá-lo. No entanto, o cara silenciosamente coloca o dedo nele e o retira do roteiro. Depois, ele usa uma flauta para invocar dezenas de diabos. No dia seguinte, Lux decide conversar com Celis para discutirem como suprimir o Ragnarok. Nesse momento, Tilfer bate à sua porta e o leva até a sala do diretor, onde ele nota uma multidão de outros alunos. Dentro, Lisha e Celis estão discutindo sobre matricular Lux na academia, e quando Lux entra na sala, Celis agradece a ele por salvar a academia em sua ausência. No entanto, agora que ela está de volta, ela diz que pode lidar com as coisas, e não há necessidade de Lux estar aqui mais. Lux interrompe e diz que quer ajudar a suprimir o Ragnarok, mas Celis diz para ele não se meter nos assuntos do novo império. Ela ainda diz que pode lidar com o Ragnarok sozinha, mas Lux diz que ela estaria morta antes de piscar. Finalmente, eles interrompem a discussão e sugere que eles resolvam com um duelo, porque brigar é a melhor solução para resolver uma discussão. Ela diz que o duelo será realizado na Ilha Raiz em 3 dias, e se a força de Lux impressionar Celis, ela deve aceitá-lo como parte desta academia. Naquela noite, a lealista de Celis, Sania, visita seu quarto e agradece pelo que ela fez hoje. Celis promete cuidar de Lux e expulsá-lo da escola, mas depois que Sania sai, Celis diz a si mesma que esta é a única maneira de proteger tanto Lux quanto a academia. No dia seguinte, Celis e as garotas chegam à ilha, e mesmo dizendo que terão uma sessão de treinamento leve, Lisha avisa Lux para estar preparado para o pior. Naquela noite, Lisha está exausta dos treinos, mas Lux acha que Celis é incrível porque treinou muito. Lucifer acrescenta que Celis sempre fez mais do que os outros, embora pareça que alguém cuspiu em seu café. Quando ele está prestes a devolver o uniforme da menina para Cheris, Sania chega e diz a Lux que ele foi chamado para outro trabalho. Lux a segue até um quarto onde ele vê Celis sem nenhuma proteção da trama, deitada na cama para uma massagem nas costas. Confuso sobre por que ela pediria um homem, Lux muda para sua voz feminina e começa a massageá-la. Depois que ele termina, Celis pede para ela acender as luzes, assim ele rapidamente se troca para suas roupas femininas para que ela não descubra.
Assim que Celis o vê, ela imediatamente se ilumina porque o reconhece como a garota Luno do outro dia. Celis pergunta ansiosamente se ele tem tempo para conversar, mas quando Lux diz que não, ela insiste que ele se junte a ela durante o intervalo amanhã. Quando Lux hesita, Celis fica triste, pensando que ele a odeia, então ele concorda em ir com ela para fazê-la se sentir melhor. Depois de verificar a espada preta de Lux, ela o manda embora. Mas como ele está vestido de forma feminina, Sania o para do lado de fora e pergunta quem é ela. Cru Lucifer aparece a tempo de salvá-lo de ser desmascarado, e depois que Sania vai embora, ela diz a Lux para ter cuidado com ela, porque ela também quer que ele saia da academia. Mais tarde, enquanto Lux está dormindo em seu quarto, ele é repentinamente acordado por Filthy, que pergunta se ele quer um abraço. Ela se lembra de como o animava com um abraço, e mesmo quando Lux alega ter mudado, ela o abraça de qualquer forma porque acredita que ele ainda é o mesmo por dentro. Enquanto ele está em seus braços, Filthy calmamente diz a ele que, mesmo que ele perca para Celis, ela lutará com ela em seu nome e não deixará ninguém expulsá-lo da academia. No dia seguinte, Lux encontra Celis em seu modo fanboy, e ela o leva para o supermercado para experimentar algumas roupas novas. Depois de mostrar que tem o corpo de uma modelo do OnlyFans, Lux entra no modo de alta performance e atira de lá antes que ele faça uma cena de crime nas calças. Lá fora, Celis confidencia a ele sobre suas inseguranças, afirmando que não se sente digna dos papéis que lhe foram atribuídos. No entanto, Lux diz que ela é uma pessoa muito mais confiável e divertida do que imagina, ganhando dele outro abraço. Mais tarde, enquanto desfrutam de um doce piquenique, Celis cochila por um momento antes de acordar rapidamente. Mas Lux diz para ela relaxar porque é a hora do intervalo deles. Ela se recusa a relaxar porque é a líder dos cavaleiros, mas Lux começa a rir porque ela é a mesma fofa que estava conversando com um gato há poucos dias. Ela começa a tagarelar que não é uma solitária, mas Lux diz para ela que não está julgando ela. Finalmente, Celis admite que todos a interpretam mal o tempo todo, e na verdade, ela não é uma odiadora de homens. Enquanto isso, no Palácio Real, o general do exército traz terríveis notícias de que ele não conseguiu encontrar Ragnarok. Seus homens só encontraram sua casca vazia perto do Rhys, esta ilha onde Lux e seus amigos estão hospedados atualmente. Na ilha, Sania pergunta a Celis se ela permitirá que Lux se junte a eles durante as aulas de natação, dado o quanto ela odeia homens. No entanto, Cilia disse que não odeia os homens, mas que na verdade gosta muito deles, porque todos os seus professores eram homens fortes. Ela admite que não sabe lidar com homens da sua idade, porque isso faz com que ela queira repovoar a Terra, e ela não quer depender deles porque é filha dos 4 grandes nobres. Mais tarde, Lux chega à praia e é recebido por 4 pares de melancias distintas com mulheres de tamanho completo anexadas a elas. Lux evita olhar para eles porque não quer ser rotulado como um pervertido, mas Cru Lucifer diz a ela que ele pode olhar, pois são apenas trajes de banho. Quando Filthy começa a espirrar água nele, Lux foge e vê Lixa tentando cobrir sua barriga. Ela explica que o antigo brasão do império dela está visível através do traje de banho, mas Lux diz para não se preocupar porque todos estarão focados nos seios dela. Logo depois, Celis chega com Sania e pergunta ao diretor se o treinamento era uma desculpa para tirar férias. Mas Reli, em vez disso, aponta para seu maiô fofo. Celis fica sem graça e diz que sua nova amiga Luno escolheu para ela. Quando Celis começa a procurar por Luno, o Esquadrão Triad puxa Lux de lado e dá a ele um traje de banho para que ele possa passar um tempo com ela. No entanto, Lux recusa e sai correndo da floresta apenas para esbarrar em Celis, que fica tão chateada que decide pular o treino de natação. Lux então se lembra do último encontro deles, onde Celis admitiu que precisava se desculpar com Lux, porque ela aprendeu a manejar uma espada com Wade, que era o avô de Lux. Ela acredita que a morte de Wade foi sua culpa, então ela quer expulsar Lux da academia para protegê-lo, o que significa que ela não perderá aquele duelo. No entanto, Lux sabe que não pode perder o duelo, o que o mantém acordado à noite. No dia seguinte, o professor Regri oficializa o duelo, e após ambas as partes concordarem com as condições, a batalha começa oficialmente. Celis imediatamente chama sua cavaleira dragão divina, Liandwurm, para o campo de batalha. Mas Lux usa seu Wyvern comum porque ele não quer que os outros saibam que ele é o herói negro, enquanto os dois cruzam espadas. Sherris e Tilfa avistam uma pessoa mascarada na floresta, que se provou ter enviado informações confidenciais para a República de Heiberg. Esta pessoa também é responsável pelo incidente do perseguidor, e tanto Sherris quanto Tilfo sabem que Sania é quem está por trás da máscara. Uma vez que sua identidade é exposta, Sania tira a máscara e admite que sua missão é destruir o novo império. Assim que ela puxa sua espada, um homem de capuz toca uma flauta ao longe, o que permite que Sania se transforme em um estranho drag ride. No campo de batalha, Lux está levando uma surra de Celis, mas em meio à batalha, uma criatura parecida com um polvo emerge do chão, causando pânico entre os alunos. Enquanto isso, Filthy está passeando sozinha pela floresta quando de repente cai, mas Reli está lá e promete que não deixará ninguém machucá-la novamente enquanto Lux e Celis se reorganizam. Eles concluem que esse monstro é o Ragnarok meio desperto, então Celis decide derrotá-lo sozinha. Sem hesitar, ela avança e ataca o Ragnarok, terminando-o com um único golpe.
No entanto, Sanya aparece logo depois, e o homem encapuzado usa sua flauta para reviver completamente o Ragnarok. Sanya então decide acabar com Celes, mas Lux intervém e bloqueia seu ataque. Nesse momento, Sanya diz a ele que Celes foi quem tirou a vida do avô dele, esperando que isso a faça abandoná-la. Ela então ataca os dois, fazendo Celes ficar inconsciente. Quando ela acorda, imediatamente pede desculpas a Lux sobre o avô dele, explicando que ela havia informado a ele sobre a corrupção do antigo império. Mas quando ele os aconselhou a serem justos, eles o colocaram na prisão onde morreu. Não só isso, mas toda a sua família foi ostracizada e tudo aconteceu porque Celes trouxe a notícia para ele. Ela acredita que Lux a odeia agora, mas Lux diz que não e puxa sua espada negra, fazendo-a perceber que Lux e Luno são a mesma pessoa. Lux então convoca o Bamut e começa a elevar Celes, prometendo que ele não a odeia e a protegerá a todo custo. Logo depois, ele volta sua atenção para o totalmente desperto Ragnarok e o derruba. Celes confronta Sanya, mas ela hesita em atacá-la, permitindo que ela escape. Antes de partir, ela apanha o núcleo de Ragnarok e pega o homem encapuzado que suspeitavam ser o irmão de Lux. No entanto, ele acaba por ser uma mulher chamada Raze, que promete reviver o pesadelo de 5 anos atrás. Raze pede para ele lembrar o que aconteceu nesta mesma ilha naquela época antes de escapar, deixando Lux confuso. Depois Lux cuida dos ferimentos de Celes, que diz estar grata por ele tê-la perdoado, mas ela não está feliz com toda a questão do Luno, porque mostrou a ele seu lado mais constrangedor. Ela também odeia o fato de estar feliz por ser salva por ele, porque todo esse tempo ela queria ser alguém que não precisava ser salva. Então, para compensá-la, Lux deve ensiná-la a entender melhor os homens, porque já é hora de ela perder a virgindade. Depois que ela aprova sua entrada na academia, Lux aconselha-a a permanecer genuína com os homens assim como é agora, e alguém pode passar a noite depois de sair com ela. Mais tarde naquela noite, Lux tenta se lembrar do suposto pesadelo de 5 anos atrás, mas tudo o que vê são imagens de morte e destruição. Nesse momento, uma estrutura gigante emerge do mar e chama a atenção de todos. R'lyeh explica aos outros que essa é uma ruína recém-formada e que o verdadeiro propósito deste acampamento é lidar com ela. 9 anos atrás no Palácio Imperial, Fugil quebrou uma estátua valiosa, e enquanto Lux queria ser um dedo duro, Barf decidiu culpar as meninas. Ele acabou colocando toda a culpa em Filth, mas antes que ela pudesse receber um castigo, Lux entrou e assumiu a responsabilidade. Mais tarde, ela agradeceu a ele por salvá-la, e Lux sentiu que ela entrou em apuros por causa dele. No entanto, ela colocou um biscoito na boca dele para fazê-lo sentir-se melhor, e a partir daquele momento, eles se tornaram amigos. Atualmente, Lux visita o quarto de Filth depois de saber que ela desmaiou ontem, e ela revela que participará da investigação das ruínas. Logo em seguida, Lisha aparece e arrasta-o para a garagem, e diz-lhe que removeu os limitadores do seu passeio de arrasto. No entanto, isso deve ser usado apenas em casos extremos, porque apenas ativar a habilidade sem limites pode acabar com a vida dele. Depois todos se reúnem perto das ruínas, e R'lyeh explica que as camadas mais profundas estão agora abertas porque Ragnarok foi derrotado. Quando Lisha pergunta como eles irão entrar, Airi explica que, de acordo com o antigo texto, todos serão atraídos para as ruínas junto com a luz. Lux pergunta a Filth como ela está se sentindo, e ela diz que está bem, mas ele ainda quer ficar perto dela caso ela precise dele. Airi se aproxima dele e pede para ele ficar perto dela também, porque ela também está indo com eles. Mais tarde, enquanto todos se reúnem na entrada em seus carros de corrida, R'lyeh dá a Filth uma última chance de desistir, mas ela diz que está bem. Nesse momento, o portão começa a brilhar e todos são teleportados para um salão com pilares gigantes. Enquanto Nokuto examina a área, Airi lê o roteiro e revela que eles têm 11 andares para explorar. Logo depois, eles começam a explorar cada andar até chegarem a um campo aberto com um chão gramado e muitas árvores. Pelo que parece, uma guerra massiva ocorreu neste local e o que quer que estivesse gerenciando o ecossistema não está mais lá. Como Nokuto não sente inimigos por perto, R'lyeh sugere que eles se separem e inspecionem a área. Cru-Lucifer, Sherris e Alisha vão para o quarto andar. Tilfer, Filth e R'lyeh invocam a quinta emenda e dizem a Lux para assumir o sexto andar com Airi e Nokuto. Celis pergunta animadamente se pode se juntar a Lux, mas Airi diz que ela é forte o suficiente para limpar um andar por conta própria, então ela designa Celis para o terceiro andar. As esperanças de Celis de se dar bem são esmagadas, mas Lux oferece a ela a oportunidade de se juntar à sua equipe no meio do caminho, o que de repente melhora seu humor. Enquanto explorava, Airi diz a Lux para manter suas coisas guardadas perto de Nokuto, mas ela diz que ele nem a vê como uma garota. Lux fica surpreso porque ele na verdade acha Nokuto fofa, então ela pede para ele entrar em detalhes extremos sobre o que ele acha atraente nela. Lux hesitante diz a ela que seus Chugjugs são a parte mais atraente dela, o que faz Nokuto corar. A conversa delas é interrompida quando Nokuto vê uma presença no seu radar e ela revela que é algo que se parece com um humano. Lux imediatamente avança e vê uma garota inconsciente, o que faz Airi chamar Cru-Lucifer imediatamente.
Sendo uma das ruínas, Cru-Lucifer diz que não poderá proteger Airi se uma luta começar, então ela pede a Nokuto para levá-la embora. Depois que eles saem, Cru-Lucifer diz a Lux que essa garota não é nem humana, nem um abismo, antes de colocar o dedo em sua bochecha. A garota de repente acorda e começa a falar com uma voz robótica. Depois de se levantar, ela corrige a voz e cumprimenta Lux e Cru-Lucifer antes de deitar novamente. Ela então começa a tagarelar sobre consertá-la em vez de jogá-la fora, mas quando percebe que eles não sabem quem ela se levanta e se apresenta como Law, a supervisora destas ruínas. Ela explica ainda que é um autômato em forma humana, mas quando Cru-Lucifer pergunta sobre as eras antigas, ela diz que dormiu demais e esqueceu tudo. Ela acrescenta que muitas partes das ruínas foram desativadas, e uma vez que estas sejam ativadas, ela poderá se conectar ao sistema principal e restaurar seus registros do passado. Cru-Lucifer dá um tapinha na cabeça dela e pergunta como pode ajudar, então Law diz para ela encontrar a sala de controle e usar o comando de restauração. Mais tarde, Law se encontra com os outros e está super animada porque não vê ninguém há muito tempo. Rayleigh adivinha corretamente que ela é uma boneca feita com tecnologia da era antiga e enquanto estão conversando, Lux percebe que algo está errado com Filthy. Antes que ele possa verificar, Cru-Cypher se aproxima dele e diz que algo está errado com Law, porque ela continua se referindo a ela como a administradora, o que significa que há alguém com autoridade sobre ela. Conforme Airi instrui todos a se dirigirem à área de produção, Lux verifica como está Filthy, mas como ela parece exausta, ele pede para ela ir junto com ele. Enquanto isso, no Palácio Real, os nobres discutem como enfrentarão o exército rebelde com a escassez de cavaleiros dragões, e um dos nobres sugere usar garotas da academia. Eles acreditam que, além de Celes, Lux e Alicia são os únicos capazes de derrotar um Ragnarok. Quando essa questão é apresentada à rainha, ela pede um tempo para pensar sobre isso. De volta às ruínas, Lux carrega Filthy com ela, e ela se sente como um peso porque deveria estar ajudando a equipe de Airi. Pouco depois, eles chegam à área de produção, uma sala gigante com centenas de cápsulas do abismo presas às paredes. É quando a condição de Filthy piora e Reis aparece do nada. Usando a flauta para invocar um Diablos, Cru-Lucifer aprende com Law que a ruína libera 3 Diablos em estado de alerta, e 2 desses monstros saem para atacar qualquer coisa viva que avistem. Lux está preocupado e pede a Rayleigh para parar a investigação, mas mesmo depois de ver a condição de Filthy, ela ordena continuar. Filthy de repente invoca seu cavaleiro dragão e passa por eles rapidamente para salvar os outros. Mas como ela não está em condições de lutar, Rayleigh preocupadamente pede a Lux para mantê-la segura. Lux então invoca o Bahamut e alcança Filthy, que diz que pode dizer para onde os diabos foram devido a sinais. Ela leva Lux ao altar, que os teletransporta para fora das ruínas, e eles imediatamente começam a lutar contra o Abyss. Em meio à batalha, Lux avista uma catedral no topo de uma colina, o que lhe dá sutis flashbacks de pessoas mortas, que de alguma forma estão relacionadas a Filthy. Depois de destruir o abismo, ele vai direto para a catedral e desce as escadas até o porão. Depois de ver celas e algum equipamento, ele se lembra que o Antigo Império costumava fazer experimentos em humanos aqui embaixo, mas ainda não consegue entender como isso está relacionado a Filthy. Ele então a vê encolhida em uma das salas e corre para ver como ela está. Ela diz a ele para ir embora porque o abismo está aqui, mas Lux está confuso porque ele já o derrotou. Então, de repente, ela o pressiona contra a parede e começa a sufocá-lo enquanto seus olhos mudam de cor. Isso o leva a outro flashback de quando Filthy estava prestes a deixar o tribunal com sua família, e ela prometeu tornar este mundo um lugar seguro para ela, prometendo que o encontraria novamente algum dia. Atualmente, enquanto ela está sufocando Lux, ela recupera os sentidos por um segundo e desmaia novamente, bem antes de Reis entrar na sala com intenção. De volta às ruínas, Alicia e Cru-Lucifer derrotaram o segundo Diablos, mas ambos concordam que há algo estranho neste acampamento. Nesse momento, eles recebem uma ligação de Airi, que revela que seu esquadrão também venceu o terceiro Abyss, mas Sheris e Tilfer sofreram danos severos na batalha. Eles também localizaram a parte mais profunda das ruínas, mas de acordo com Law, eles precisam de uma chave para desbloqueá-la. No porão, Lux pergunta a Reis o que ela está procurando, mas Reis diz para ele não atacá-la, porque se ela morrer, Filthy morrerá também. Ela explica que plantou uma semente de Ragnarok dentro de Filthy que segue suas ordens, mas como ela está continuamente recusando ordens, ela está enfrentando febres e dores de cabeça. Lux pergunta qual comando ela está dando a Filthy, e Reis revela que é para tirar sua vida. Agora, as únicas opções de Filthy são acabar com a pessoa mais próxima de seu coração ou sofrer até morrer. Com todo o poder em suas mãos, ela decide fazer um acordo com Lux. Ela diz a ele que Filthy morrerá em alguns dias, mas ela ordenará que o Ragnarok poupe sua vida se Lux abrir a ruína para ela. Antes de partir, ela diz a ele que Filthy é a chave para abrir a porta mais profunda, e ele tem apenas 2 dias para decidir. Mais tarde naquela noite, enquanto Filthy descansa, Lux fica ao seu lado e pondera suas opções. Logo depois, Filthy acorda sem memórias do que aconteceu antes e pede a Lux para alimentá-la com as próprias mãos.
Enquanto faz isso, ele nota que os olhos dela mudam de cor e sai do quarto, amaldiçoando-se por não conseguir protegê-la. Ele então se encontra com R'lyeh, que lhe diz que o Império estava fazendo experimentos em Filth há 5 anos nesta mesma ilha, e ele a ajudou. No entanto, o verdadeiro Filth morreu no porão, e o que anda entre eles hoje é apenas uma bomba relógio que eventualmente se transformará em um abismo. R'lyeh admite que trouxe todos eles aqui para que pudesse entrar na ruína e usar seu poder para salvar Filth, e ela o faria mesmo que tivesse que dar sua própria vida em troca. Lux então se lembra da vez em que Filth veio com ele ao túmulo de sua mãe, e depois de prestar suas homenagens, ela o abraçou para animá-lo. Lux a abraçou de volta e chorou muito, soltando toda a dor que ele estava guardando dentro de si. No dia seguinte, Lisha diz a Lux que ela precisa da permissão de R'lyeh para usar o No Limiter em Bahamut, e quando ela vai para o escritório dela, Lux ouve Fúdio falando através dele usando o sistema de comunicação do Cavaleiro Dragão. Ele diz a Lux que para salvar Filth, ele precisa destruir a flauta e derrotar o Ragnarok. Depois, ele vai até o quarto de Filth e a encontra parada na janela. Ela diz que sabe sobre o abismo em seu corpo, e embora antes não quisesse morrer porque Lux estava sozinho, agora ele tem muitas pessoas que se importam com ele, então ela pode morrer sabendo que ele não está sozinho. No entanto, Lux a abraça apertado e diz que ela é a única razão pela qual ele tem lutado por tanto tempo. Então ele fará tudo ao seu alcance para salvá-la. Filth sorri, e percebe que ele ainda é o mesmo velho Lux, então ela promete esperar por ele. Enquanto isso, Cullis e Lisha visitam Lê para perguntar sobre a chave, mas ela se recusa a contar. Sem outra escolha, Crucifer usa seu status como a sobrevivente das ruínas para abrir a porta, mas quando R'lyeh pergunta como ela fez isso, ela mente que lhe deu acesso quando se conheceram. Ao entrarem, Lê revela que finalmente recuperou suas memórias e que sua tarefa é eliminá-los sem deixar rastros, pois eles traíram seu mestre. Justo então, Rhys aparece do nada com outra pessoa encapuzada e os ridiculariza por caírem em seus esquemas. A outra pessoa se revela como Filth, que está sob o controle de Ragnarok, e Rhys usa a flauta para libertá-la sobre eles. Todos trabalham juntos para subjugar Filth, mas ela está tão forte agora que consegue derrotar todos sozinha. R'lyeh aconselha os outros a serem cautelosos porque o Cavaleiro Dragão de Filth suprime as habilidades dos outros enquanto Aerys segura a flauta em sua mão. Enquanto Rhys faz suas coisas no altar, Fugil de repente chega para acabar com seus esquemas. Nesse momento, Rhys ouve outra flauta soar e percebe que Aerys usou a que está em sua posse para sobrescrever seus comandos, assim libertando Filth de seu controle por enquanto. Os outros dizem a Rhys para se render agora, mas Rhys revela que trouxe outro Ragnarok porque sabia que não seria tão fácil. Cullis e Lisha imediatamente miram no monstro, mas ele fica ainda mais forte após os ferimentos e tudo fazia parte do plano de Rhys. Felizmente, Lux chega para resgatar e pede a Lisha para deixá-lo usar o No Limit, mas ela considera muito perigoso. No entanto, após alguma pressão de Lux, ela concorda em enviar-lhe o código de desarmamento. Enquanto isso, Lux tenta segurar o Ragnarok, mas acaba sendo capturado, levando Rhys a zombar dele por ser ingênuo. É quando Filth solta algumas palavras de incentivo, e após o código de desarmamento ser enviado, Lux ativa a habilidade Sem Limites, permitindo-lhe controlar a verdadeira forma de Bahamut. Com um único golpe, Lux derrota o monstro e Rhys assiste em descrença. Fugil logo se junta a ela, explicando que Lux se tornou tão forte que nem mesmo um Ragnarok totalmente poderoso pode derrotá-lo, o que significa que é hora de zarpar. Mais tarde, Philo se junta a Lux, que está com curativos em seu quarto, e explica que ela agora desenvolveu uma resistência à flauta, e será capaz de resistir a ela. Ela então coloca a cabeça em seu ombro e agradece por manter sua promessa, logo antes de dizer um platônico "Eu te amo". Alguns dias depois, enquanto as garotas celebram a recuperação de Lux, ele pergunta a R'lyeh sobre a ilha e ela diz que vai cuidar disso. Ela então informa que o maior evento do ano, o Festival da Fundação, está para começar, o que anima todos, exceto Lisha. Naquela noite, Lisha está prestes a perguntar algo relacionado ao festival a Lux, mas Crucifer se adianta e pergunta se Lux gostaria de explorar sua Caverna das Maravilhas durante o evento. No entanto, Cherish empurra Cullis à frente, orgulhosamente anunciando que ela, acima de todos os outros, ganhou o direito de andar no trem de linguiça de Lux. Quando outros tentam entrar na trilha, começa uma discussão entre as meninas que R'lyeh resolve pedindo-lhe para namorar suas 3 melhores escolhas. No dia seguinte, ele percebe que muitos nobres estão visitando para o festival e Aerys diz que eles vieram para ver a Batalha de Todos os Dragões. É uma categoria em que todos competem e quem vencer tem a primeira escolha para explorar as ruínas. Aerys também lhe diz que ele e o esquadrão de cavaleiros estarão representando seu país, mas ela sabe que Lux ainda não se recuperou totalmente de sua batalha anterior. Ela então o avisa sobre a lâmina assassina do Império, que recentemente escapou da prisão e dizem ser a Dragonite mais forte do Velho Império. Aerys acredita que ela virá depois de Lux, já que ele destruiu o Velho Império, então ela o aconselha a manter sua espada preta pronta tanto para seus encontros quanto para o inimigo. Logo depois, Lux aparece para seu encontro com Cullis vestindo o vestido que Tilfer escolheu para ele.
Quando ele pergunta por que ela o fez se vestir como garçom, ela diz que é porque ele atrai garotas, e isso o tornaria menos perceptível. Após alguma conversa fiada, ele leva Cullis para o outro lado da cidade, depois do qual eles descansam junto à fonte. Enquanto estão lá, Cullis observa como mesmo sendo o único garoto na academia, todos querem provar seu cachorro quente, ao contrário dela, que é sempre negligenciada como uma filha do meio. No entanto, ela viu o quanto Lux é determinado e quer seguir seus passos para se tornar uma cavaleira dragão ainda mais forte. Os dois apertam as mãos por um futuro melhor, mas Cullis acaba escorregando direto para os braços de Lux. A próxima coisa que ele sabe é que está em cima dela, apertando suas bolas de estresse, apenas para perceber que elas estão lhe dando o dobro da ansiedade. Então, o Esquadrão Triad aparece e acha suas ações bastante cativantes, mesmo que ele diga que foi apenas um acidente. Eles pedem desculpas a Celis pela interrupção porque é hora do próximo encontro de Luxus. Então ela promete deixar ele afundar o rosto nos seios dela mais tarde. Depois, Lux troca de roupa e vai para o encontro social de nobres, onde encontra Cru Lucifer, que a convida para dançar. Após dançarem por um tempo, eles assistem ao pôr do sol na varanda enquanto brincam sobre as habilidades de dança ruins de Lux. Cru Lucifer também diz a ele que Alterize está aqui hoje espionando eles, mas ela acredita que conseguiram enganá-la. Mesmo assim, ela quer que Lux vá um passo além e a beije, e ele concorda hesitante com o pedido dela, o que a deixa feliz. A equipe Triad está assistindo pela janela, e conclui que será difícil vencer o Cru Lucifer. Logo depois, Lux corre para o seu encontro atrasado com Filthy, que está com os seus melões à mostra na tela. Enquanto Lux elogia o vestido dela, Relay junta-se à Triad Squad na espionagem, porque está ansiosa para ver sua irmã ser levada. Filthy o leva para a igreja e faz ele descansar em seu colo, pedindo para descansar porque ele está sempre ajudando todos. Quando Lux se acomoda, ela agradece por salvar a vida dela e por ver através de suas mentiras quando fingiu estar bem. Naquela noite, após dormir em seu colo por um tempo, Lux encontra Lisha, que acredita que ele não a escolheu porque ela não deu tudo de si. Em vez de ficar brava, ela pergunta se ele se tornaria seu cavaleiro, explicando que suas responsabilidades reais aumentariam 10 vezes após a formatura, e que ela precisaria de um assistente pessoal. Lux diz que pode ser impossível porque ele ainda é um criminoso, mas Lisha promete que ela fará isso acontecer se ele concordar. Ela diz que tem um discurso no final do festival e quer apresentá-lo a todos, deixando Lux para tomar uma grande decisão. Sem que ele soubesse, o assassino do Império, Blade Eureka, estava de olho nele de longe. No dia seguinte, Lux e Airi passeiam na torre do relógio e ela aponta que, em seu estado atual, ele pode usar Bahamut por apenas 12 minutos. Ela o aconselha a ter cuidado com Raze e Eureka, mas assim que dizem seu nome, ela aparece. No entanto, em vez de lutar com ela, ela chama Lux de mestre, revelando que é a serva da família do antigo imperador. Lux ainda está cauteloso e puxa sua espada, mas ela caminha lentamente até ele e diz para ele sacar a outra. Com sua voz de mamãe gótica, Eureka pede para ele dar qualquer comando, mas antes que o sangue saia do cérebro de Lux, Airi grita para ele parar de ser um degenerado. Como primeiro comando, Lux pede para ela voltar quando ele estiver livre, então Eureka vai embora imediatamente como uma serva obediente. Mais tarde naquela noite, Eureka aparece de repente no chuveiro e começa a usar seus dispositivos flutuantes duplos como uma esponja nas costas de Lux. Lux é tão certinha que ele começa a gritar, e quando Lisha chega para ver o que está acontecendo, ela lhe dá uma boa surra por estar ficando esquisito com outra garota. Depois, ele dá uma volta com Eureka e diz que ela pode ir embora, porque ela só assinou um contrato com o pai dele que já está morto. No entanto, Eureka diz que prometeu servir ao velho Império até seu último suspiro, e continuará a fazê-lo, não importa o que aconteça. Ela então pergunta a Lux por que ele não está usando seu poder para destruir este Império e construir um próprio, mas Lux claramente diz a ela que não tem tais intenções. O clima muda e de repente Eureka desvia de um ataque rápido de Celis, que diz a Lux para ter cuidado porque ela é perigosa. Para lutar contra ela, Eureka invoca sua montaria divina chamada Espada da Noite de Deus, mas Lisha e os outros logo aparecem para impedir que ela machuque Lux. No entanto, eles logo descobrem que Eureka tem o poder de manipular outros dragões, virando completamente a situação a seu favor. Ela então pede a Lux para reconsiderar sua decisão em relação a este império antes de desaparecer como seu pai fez quando você nasceu. Danos emocionais. Poucos dias depois, Lisha está praticando seu discurso, mas seu cérebro de ervilha não consegue memorizá-lo. Foi então que Lux a visitou e ela disse que queria anunciar aquilo que mencionou no outro dia, mas ele pode demorar a responder. Enquanto isso, Raze está arquitetando um plano com Eureka, Sania e um autômato chamado Elfadula. Depois que Eureka parte, Sania questiona Raze sobre sua confiabilidade, e Raze assegura-lhe que ela é de confiança. Mais tarde, Lux e Airi são secretamente convocados ao Tribunal Imperial, onde Knauf lhes conta sobre os planos de reviver o antigo Império. Alguns sobreviventes das rebeliões estão secretamente tramando derrubar o novo governo, e o homem que lidera essa facção não é outro senão Barth.
Fontes dizem que Barth executará seu plano após a Batalha do Dragão Total, e os nobres querem que Lux se torne sua carta na manga. Os nobres também os informam de quase 100 abismos escondidos em aldeias próximas, então eles querem que Lux destrua a flauta que os comanda antes que o Império seja reduzido a ruínas. Knauf então ordena que Lux atraia todos os abismos escondidos nas proximidades, mas Aerys argumenta que ele morrerá lidando com tantos sozinho. No entanto, Knauf o lembra do que fizeram na Ilha Raiz e acrescenta que, se Lux fizer esse trabalho, todos os envolvidos terão suas acusações retiradas. Apesar de ser uma troca injusta, Lux concorda em fazê-lo, então os nobres adicionam outra condição de que ele deve vencer a batalha All-Dragon. As probabilidades estão contra ele, mas ele assegura a Aerys que vai conseguir. No caminho de volta, Aerys está chateada com Lux porque ele aceitou um trabalho tão difícil e não consegue usar o Bahamut por mais de 12 minutos. Ele pede desculpas por preocupá-la novamente e promete ficar seguro, então ela apoia a cabeça no ombro dele pelo resto do caminho. Mais tarde, Lux pede a Lisha para fazer algumas mudanças em seu Wyvern e ela concorda, desejando-lhe boa sorte para a batalha de amanhã. Lux fica na garagem enquanto ela trabalha, sem saber que Eureka está à espreita ao fundo. Depois, ele se encontra com ela no pátio, então os dois decidem conversar em um local mais discreto. Lux então pergunta novamente por que ela está mantendo seu contrato mesmo quando o antigo império não existe mais, e ela finalmente revela que fez uma promessa ao seu irmão gêmeo. Ela explica que nasceu com a habilidade de tirar vidas sem sentir nada, e até seu próprio pai achava que ela era um monstro. Depois que o velho morreu, ela e seu irmão herdaram o país, mas ao contrário dela, ele era um garoto carente com um coração de ouro. Não só ele protegeu seu povo, como também a protegeu e cuidou de seu povo. No entanto, Lux lembra que o antigo império destruiu seu país, o que deve significar que seu pai tomou o menino como refém e forçou Yuruka a formar um contrato. Ela então revela que seu irmão foi jogado fora há muito tempo, mas é sua lealdade ao seu gêmeo que ainda aprende ao contrato. É por isso que ela quer restaurar o antigo império e pergunta a Lux pela última vez o que ele planeja fazer com este país. Lux tenta explicar por que ele não pode repetir a história, mas Yuruka o interrompe e diz para ele estar pronto após a Batalha de Dragões, quando ela tirará sua vida. No dia seguinte, durante as batalhas solo, o Esquadrão Triad sofre uma derrota logo no início, mas Aerys está confiante de que Kaelis, Filth e Cruel Lucifer vão acabar com todos na próxima rodada. Hoje, Lux conseguiu vencer sua luta por nocaute, mas Cruel Lucifer acha que há algo de errado com Lux porque ele normalmente nunca ataca seu oponente em um duelo pacífico e espera o tempo acabar. Após sua luta, antes de Lux partir para sua outra missão, ele diz a Aerys que, se não voltar para as batalhas em grupo, ela deve contar aos outros o que aconteceu com ele. Naquela noite, Lisha vai para sua partida contra um adversário difícil, mas à medida que a batalha atinge seu auge, ela de repente perde o controle de seu Drag Knight, que começa a atacar o público. Cruel Lucifer rapidamente a congela e a partida é cancelada. Mas mesmo quando Lisha implora que não sabe o que aconteceu, ela é presa por colocar os civis em perigo. Enquanto isso, enquanto Lux procura por lugares onde o abismo está se escondendo, ele é subitamente emboscado por Sania, que envia muitos monstros atrás dele. No entanto, ele os atrai com sucesso para a fronteira onde o Bugrizer de um dos nobres está estacionado com seus cavaleiros. Depois que retiram o Abais, Bugrizer agradece pela ajuda e diz para ele recuperar sua energia. Enquanto isso, Aerys conta às meninas sobre a missão de Lux e Kaelis imediatamente decide ir atrás dele. No entanto, Aerys revela que eles devem vencer a batalha em grupo amanhã ou tudo será em vão. Cruel Lucifer então acrescenta que devem fazer algo sobre a situação de Lisha, e Aerys acredita que seus próprios Drag Rides podem ter sido adulterados também. Eles percebem que deve ser obra de Yuruka porque sua espada de cavaleiro permite manipular outros Drag Rides. Aerys então conclui a reunião dizendo que eles devem capturar Yuruka e resgatar Lux. Enquanto isso, Lux está descansando no acampamento da fronteira quando de repente houve uma explosão do lado de fora. Quando ele corre para verificar, vê que o exército rebelde invadiu sua base, o que o confunde porque eles deveriam atacar após a Batalha do Dragão. No entanto, ele rapidamente percebe que isso é uma tentativa de despistar o exército enquanto as tropas principais têm como alvo a cidade. Logo, todas as garotas se reúnem no pátio onde Nokuta revela que o torneio foi suspenso porque o exército rebelde rompeu a fronteira. Enquanto Aerys reza pela segurança de Lux, ele vai para uma batalha sozinho e se depara com Barth, que pretende reviver o antigo império e se tornar seu imperador. Os dois se envolvem em uma intensa confrontação com Barth, forçando Lux a recuar. No entanto, o conflito é interrompido com o aparecimento repentino do gigante guerreiro, também chamado de Quinta Ruína, e é operado por El-Fajula de dentro. O Wyvern de Lux não é forte o suficiente para lidar com uma ameaça deste nível, então ele decide usar Bahamut como sua última opção. Enquanto a ruína se aproxima da cidade, Lux continua fugindo de Barth, mas não importa o quanto ele tente, ele não consegue despistá-lo. Quando Barth o ataca de frente, Lux tenta bloquear com a barreira, mas ela se desfaz instantaneamente e seu braço é arrancado. Barth finalmente percebe que Lux não está usando o Bahamut.
Lux então ativa a forma verdadeira, explicando que Lisha lhes deu um disfarce para ganhar tempo. E Bart, furioso por ter sido enganado, avança novamente. Dessa vez, Lux passa por ele com facilidade antes de seguir direto para a academia. Enquanto isso, Sania visita a cela e mostra a Lisha a quinta ruína no momento em que Reis ordena que Fajula dispare um tiro de demonstração. Com o Império à beira da destruição, Sania exige que Lisha entregue a capital com seu poder como rainha. Mas quando ela se recusa, os soldados avançam para desenhá-la e expor seu brasão ao Império. Bem quando Lisha sente que toda a esperança está se esvaindo, Lux quebra a parede e elimina a ameaça. Sania foge instantaneamente enquanto Lisha luta para encontrar os olhos de Lux, envergonhada de sempre precisar que ele a salve, apesar de seu dever real. Ele a tranquiliza entregando-lhe a espada, dizendo que ela não tem nada a lamentar, e juntos eles se preparam para lutar. Reis e a Quinta Ruína marcham em direção à capital, mas de repente enfrentam um ataque do alto quando Cruel Lucifer envia gelo. Reis ordena atirar nela, mas Filthy chicoteia o braço do gigante com seus chicotes e Lisha segue amplificando a gravidade para forçá-lo para baixo. Reis avança, mas Lux segura a mão de Lisha e eles combinam suas forças para um golpe devastador que derruba o gigante no chão. Filthy puxa completamente o braço para baixo e Cruel Lucifer sela-o com gelo. Aire avisa que os soldados rebeldes permanecem, então Lux envia Cruel Lucifer e Filthy para a cidade enquanto ele e Lisha guardam o gigante. Assim que Lisha começa a confessar o quanto significa lutar ao lado dele, Lux a empurra enquanto um gigantesco feixe de plasma corta a capital e Reis avança para revelar seu divino Drag Ride. Enquanto Sania invade a Câmara dos Nobres, Kaylis aparece de repente para protegê-los e promete terminar isso aqui. Por outro lado, Lisha batalha contra Reis, mas rapidamente é dominada enquanto seu Drag Ride luta para acompanhar-se. Em meio à batalha, Reis percebe que Lux está ausente, mas um disparo de canhão de Lisha faz com que ela volte sua atenção. Enquanto Lux procura uma entrada para as ruínas, ele encontra Yuruka em um campo de flores, onde ela declara que ficará do lado de Reis, mas Lux pergunta como seu irmão realmente morreu. Yuruka explica que ele foi abandonado durante um cerco quando tanto sua terra natal quanto seus generais o desertaram, e que sua lealdade agora é cumprir a vontade dele. Lux desafia sua crença, apontando que Lisha também enfrentou crueldade, mas escolheu seu próprio caminho. Cansada de suas conversas sem fim, ela libera uma técnica secreta para atacá-lo. No entanto, ele rompe sua concentração ao lembrá-la da garota inocente que ela já foi, desferindo um golpe que a deixa atordoada. Ele então revela que também queria salvar este país da corrupção e destruiu todo o Império para fazer isso. Enquanto Yuruka está deitada no campo de flores, ela finalmente entende que Lux já fez o que ela estava prestes a fazer. Mas ele é um exemplo vivo de por que destruir um país não o salva. Naquele momento, Fadula desperta o gigante novamente e prepara seu olho como uma bomba. Mas Yuruka se infiltra e corta o núcleo de controle, silenciando Fadula e parando a contagem regressiva. Com o gigante derrubado, Reis fica furioso e explode Lisha para fora de sua montaria, mas Lux rapidamente a derruba com um ataque poderoso e consegue pegar Lisha antes que ela se transforme em espaguete. Naquela noite, Lisha fala ao Império como a nova rainha, apresentando Lux como seu cavaleiro pessoal e revelando sua verdadeira identidade como o príncipe perdido de Acadia. Embora chocadas, as pessoas aplaudem quando ela explica suas intenções. E após o discurso terminar, ele agradece a ela por acreditar nele. Quando ele jura servir este país, a vista fudil na multidão abaixo. Mas o cara sai antes que Lux possa agir contra ele. Depois Lisha nervosamente diz a Lux que eles devem aprofundar sua amizade trocando beijos, mas o resto das garotas, incluindo Yuruka, todas fazem fila para entrar na brincadeira. No final, Lisha coloca uma espada na garganta dele, dizendo para escolher uma antes que ela o castre, quem Lux deve escolher como noiva. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você quer mais resumos como este, inscreva-se no canal e deixe suas sugestões nos comentários.